Eu gosto do que o Brasil tá fazendo. A gente, durante esses 5 títulos de Copa do Mundo, foi conhecido como o Joga Bonito. E agora um novo modelo, o Joga Feio. Eu posso dizer que começamos. Cara, é impressionante. A seleção brasileira teve uma atuação melhor porque ganhou. Mas sério que esse time foi muito melhor do que o time que jogou contra o Paraguai? Que jogou até mesmo contra Equador? Sério, pra mim, definitivamente não. Então, acho que o Brasil ainda precisa de muito trabalho. Só que o resultado do jogo de quinta-feira foi muito importante. Muito importante, sabe por quê? Por causa, principalmente do resultado. Porque deu essa tranquilidade, a pressão estava muito. Caso o Brasil não saísse com a vitória do Chile, poderia ter sido muito pior. Porque poderia ter sido até o jogo que demitisse o Dorival. Por mais que ele ainda fosse para esse jogo contra a seleção peruana, esse jogo poderia ter sido o jogo da demissão do Dorival Júnior. Tomar um gol muito cedo, não conseguir a virada, não conseguir a vitória. Mas o resultado diminui um pouco a pressão e tranquiliza os jogadores e o treinador para esse jogo contra o Peru. Para falar a verdade, vamos começar pelo começo. Ao primeiro minuto, o Brasil sofre o gol do Vargas. E o Danilo foi convocado. Todo mundo fala, não, ele convocou porque o Danilo é um lateral defensivo, dá uma segurança lá atrás. E agora eu vou falar uma coisa. O gol foi em cima dele. Ele não estava marcando o Vargas. Foi culpa do lateral esquerdo que não fechou o cruzamento. E depois, culpa do lateral direito. E do goleiro também. Então, foi um gol com várias culpas. E uma delas é do Danilo, que não estava perto do Vargas. O cabeceio foi fraco, cara. Era só ele estar ocupando aquele espaço com o corpo dele, que nem o cabeceio o Vargas ia conseguir fazer. Mas não foi o caso. Ele cabeceou fraco. E o Ederson sofreu um gol que um goleiro de seleção brasileira não pode sofrer. Então tem esse ponto aí. Só um ponto positivo. Quando ele convocou o Pedro na última convocação, infelizmente o Pedro veio se lesionar. O Pedro era a referência do 9 que o Dorival queria na seleção. Muito provavelmente ele seria titular na frente do Endrick, porque o Endrick não é um centroavante número 9, na minha opinião. Ele é um segundo atacante e vai ser muito complicado até algum treinador da seleção brasileira entender isso. Não porque eu tô tendo uma visão incrível de futebol, mas porque eles insistem com o Endrick de 9 e querem insistir, mas não... Pode dar certo, mas eu não acho que vai dar certo. O Endrick, quando jogou a melhor fase do Endrick no Palmeiras, obviamente ele teve vários momentos ótimos de 9, mas foi naquela corrida pro título que o Endrick tava meio de segundo atacante e o Breno Lopes mais adiantado. Então ele jogava caindo para os lados, ele jogava chutando de fora da área, não necessariamente espetado dentro da grande área. Então eu acho que o Endrick não é um 9 de função, e sim um segundo atacante, que é a posição que ele melhor se encaixa. Por isso, o Dorival queria um 9, uma outra opção para usar de 9, como o Pedro, e como ele se lesionou, a opção que o Dorival achou foi Igor Jesus, que chegou surpreendendo e jogando muito bem. Ele é um cara que, para quem acompanha os jogos do Botafogo, ele define um jogo com 2 toques. Por exemplo, contra o Fortaleza, ele meteu 2 gols. No primeiro gol veio um cruzamento bonito do Barbosa, ele dominou e chutou. Contra o Atlético Paranaense, ele fez isso. Então é um cara que ele precisa de 2 toques para resolver o jogo. Então, e foi o que aconteceu. 2 toques, ele fez o golzinho dele. Na verdade, veio o cruzamento, ele cabeceou como um centroavante deve cabecear. Obviamente é pro chão, mas quando a bola tá trocando de direção, ele botou no canto do gol certinho e fez o gol de empate no Brasil no fim do primeiro tempo. Primeiro tempo esse que foi ruim do Brasil. O Brasil não se impôs. Obviamente teve 75% de posse de bola, porque o Chile fez o seu gol e deu a bola pro Brasil atacar. Porque eles não têm qualidade. Muita gente com muita pompa, com muito detalhe para falar que o Tite não. Do Tite a gente vai falar daqui a pouco. O Chile é uma equipe fraca. É uma equipe sem muito recurso. Não, vamos falar o português claro. O Chile é ruim. O Chile é uma equipe muito ruim, que insiste numa geração passada, tenta sugar o máximo que tem nessa geração passada e evita um processo de renovação. Então, o Chile é uma equipe ruim. E caso fosse uma equipe mediana, sei lá, se esse jogo fosse contra o Equador, o Brasil não teria ganho.
não teria. Então, muito dessa vitória é porque ganhou de uma equipe fraca. Mas vamos continuar aqui. E voltando ao assunto do Igor Jesus, encontrou um 9 de referência, que é um cara que pode ajudar muito o Brasil, muito mesmo, nas próximas convocações, porque é um cara que não só joga dentro da área como a referência de um camisa 9 muito bem, mas ele também sai da área, busca o jogo, faz tabela, se precisar, não é a especialidade dele, mas se precisar, pode cair pelos lados em algum momento do jogo que, sei lá, bota o Endrick ali pra jogar. Ele jogando junto com o Endrick, um de cada lado, pode ser uma variação, só que o grande problema do Dorival é que não tem variação. Eu não gosto de treinador que não tem variação, que bota o estilo de jogo dele, deu errado, ele não sabe o que fazer. Então isso me irrita muito, 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 muito mesmo. E o Dorival Júnior é um treinador que não tem tanta variação tática, e eu acho que por uma seleção brasileira, o treinador tem que ter. Porque quando a coisa... Você tem um time muito bom, quando ele não tá dando certo do jeito A, você tem que ter a expertise de trocar pro jeito B pra dar certo. Porque qualidade não falta, você só tem que ter malandragem. E não me parece que o Dorival tem essa malandragem. O André, eu quero entrar numa... Não só pro André, mas eu quero entrar num negócio que... Seleção brasileira tem que jogar jogador que tá em clube bom. Tá em clube que briga por títulos. Porque o cara tem que brigar por títulos na seleção. Então, ele vai ter que, se toda data FIFA trocar esse pensamento dele, o cara joga no Wolverhampton, que tá brigando pra não cair. Aí chega na seleção brasileira, troca o mindset, agora nós vamos ganhar tudo. Não é assim. E não só por causa disso. O André, vamos lá, vamos fazer uma comparação. Pega o meio campo que não foi convocado. Marlon Freitas, do Botafogo. O André é melhor que o Marlon Freitas. Ano passado, pega o melhor Marlon Freitas e o melhor André. Eu prefiro o André. Só que o André no Wolverhampton, o André é o jogador nota 7. No Wolverhampton, que tá brigando pra não cair, fazendo uma campanha péssima, ele perde confiança, ele perde confiança no geral, e essa nota 7 cai pra nota 6. E o Marlon Freitas, que é o jogador nota 6, ele no Botafogo, liderando o campeonato, jogando muito bem, sendo uma peça importante, do 6 vai pro 7. Então, eu acho que muitas vezes o jogador que tá naquele clube grande, que tá naquele clube que briga por títulos, tem que ser mais valorizado do que o jogador que tá num clube que briga pra não cair, porque o pensamento de jogador de time pequeno é pequeno. Ah, mas aí, Pedro, só porque o cara sai, vamos supor que ele saia do Wolverhampton e vai pro Manchester City, aí tem que convocar? Sim, porque o pensamento dele vai ser de ganhar. Pelo menos isso aqui é uma opinião minha. E não só, se ele for pro Manchester City jogar mal, não é pra convocar. Mas se for pro City jogar bem, ele vai estar com esse... Fala igual agora, coach. O mindset da vitória. Eu não sei se isso faz algum sentido pra você, mas pra mim faz total sentido. O cara pegou, tá num time pequeno, time de meio de tabela, sem muita ambição, foi pra data FIFA, vai ter que trocar esse pensamento pra ter ambição no Brasil. Eu acho que não é fácil assim a mente de um jogador, de uma pessoa no geral. Então, eu convocaria jogadores de clubes que brigam por algo, porque a gente precisa de um jogador ambicioso. Vamos lá, na minha opinião, o Paquetá é melhor que o Veiga, só que o Veiga briga por títulos. Tem ambição aonde ele joga, e na minha opinião ele tem mais essa noção de pressão, essa noção de responsabilidade do que o Paquetá. Mesmo o Paquetá já tendo a experiência de ter jogado no Flamengo. Eu acho que hoje a convocação do Veiga, além do Paquetá ter essa questão extra-campo que ele tá tendo, acho que a convocação do Veiga hoje em dia é muito melhor do que a convocação do Paquetá. Então, eu não sei se você concorda comigo, mas é um ponto de vista que eu tenho que, na minha opinião, faz muito sentido. A questão do jogador saber como lidar com a pressão de um Palmeiras, de um São Paulo, de um Flamengo, até mesmo de um Botafogo. Saber como lidar com o título, ser cascudo mesmo, que alguns jogadores que jogam em time de meio de tabela não tem isso, não tem pressão, não tem expectativa, até mesmo não tem ambição. Então, por isso, se eu fosse o Dorival, eu priorizaria, não jogadores só do Brasileirão ou só da Europa, mas sim jogadores que brigam por algo, que jogam em clubes com ambição de alguma coisa na temporada, e não clubes que estão lá só por estar cumprindo tabela, por dizer assim. E outra coisa, eu sou totalmente contra a banalização da convocação. O cara fez 3 joguinhos bem e foi convocado. O cara fez 2 joguinhos bem e foi convocado. Pra mim não. Pra mim a seleção brasileira é uma seleção muito grande, a maior de todas. E o cara precisa de um projeto pra estar lá. Ele precisa estar jogando bem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5. Se precisar, até uma temporada inteira pra ser convocada. Mas a gente não pode banalizar a convocação do cara. Por exemplo, com todo respeito, tá jogando bem no Lyon, mas tá um pouquíssimo tempo jogando bem. Abner. No futebol brasileiro temos laterais que estão
há mais tempo brigando por alguma coisa. Tipo, 6 meses, 7 meses jogando bem, continuando lá, que merecem a convocação. Eles estão num trajeto inteiro que merecem a convocação. Pra mim, o cara... Desculpa. Pra mim, o cara... a gente não pode banalizar a convocação na seleção brasileira. É uma camisa muito grande pra chamar qualquer um. E se o cara é convocado e não aproveita as oportunidades, não é que ele nunca mais vai voltar. Mas não convoca na próxima vez. Deixa ele lá pra sentir como é que é ficar fora da seleção. Ah, tá jogando bem de novo, depois de uma quantidade boa de tempo, convoca de novo. Mas eu não acho que a gente tem que convocar o cara porque ele tá fazendo, sei lá, jogou 2 semanas bem, deu 2 assistências num jogo, vou chamar. Não, calma. Você tem que, o cara ele tem que sentir essa frustração de não ser convocado, se é que vocês me entendem. Por exemplo, o cara tá jogando bem, vamos supor, um centroavante. Porra, esse mês eu ganhei o prêmio de melhor do mês da minha liga, tá? Aí não convoca o cara. Deixa ele se frustrar um pouco, mesmo dele merecendo, porque vai incentivar o cara a continuar brigando, a continuar tentando. Aí, 3 meses em que ele tá bem, convoca. Porque banalizar uma convocação... Não é o caso do Igor Jesus. Eu acho que o Igor Jesus, pelo momento que ele tá tendo no sentido de jogos importantes, eu acho que a convocação dele se faz certa, né? Mas alguns jogadores tem momentos que fazem ele ser convocado. E a gente não pode banalizar isso na maior camisa de seleções do mundo. Então, essa é uma opinião aqui minha. Então, mas mesmo assim, apesar do Brasil jogar mal, essa vitória diminui a pressão e deixa o Brasil mais confortável para performar agora no jogo contra o Peru. Porque o Peru vai vir acuado, o Peru vai vir fraco, assim, Peru desfalcado, por sinal. E o Brasil precisa jogar. É complicado. O Brasil precisa ganhar da seleção peruana. Agora foi. Precisa ganhar da seleção peruana e performar, jogar bem. Porque é uma seleção fraquíssima, compete para ser tão ruim quanto essa do Chile. E além disso, agora a pressão tá menor. Tira o Danilo, que é defensivo, bota o Wanderson para espetar. O Savinho toda hora necessitava de um ponta para jogar com ele, de um lateral, na verdade, para jogar com ele. Porque o lateral esquerdo do Chile tava amarelado e não tava jogando em cima dele. Tinha que botar 2, tinha que botar o lateral direito e o ponta direito em cima desse lateral que tava pendurado. E o Brasil não teve essa expertise de botar o Wanderson. O Dorival não teve essa expertise de botar o Wanderson. Então, e por sinal, o Savinho jogou bem, teve vontade, mas eu escalaria o Luiz Henrique, porque chegou e decidiu o jogo. Por sinal, não tem ninguém mais feliz do que o torcedor do Botafogo. Ninguém. Cara, a dupla do Botafogo fez os gols, ganhou o jogo pro Brasil, mostrou serviço, mostrou seu valor. Muito provavelmente esses 2 jogadores estarão nas próximas convocações e muito provavelmente os 2, eu não sei o Luiz Henrique, mas na minha opinião, se eu fosse Dorival, eu escalaria. Seria titular no jogo contra o Peru, porque os 2 marcaram gol, os 2 ajudaram o Brasil, e pelo fato, mesmo o Savinho tendo dado assistência, o Luiz Henrique foi lá e decidiu o jogo, por isso ele seria meu titular. E outra coisa, a culpa era do Vinícius Júnior? Era sério que era do Vinícius Júnior? O Vinícius Júnior jogou com o Brasil vários jogos mal, mas o Brasil inteiro jogou mal. Não foi só o Vinícius Júnior que fez uma partida ruim, foi também o conjunto. E agora o Brasil jogou muito melhor sem o Vinícius Júnior? Não jogou. Então a culpa não é do Vinícius Júnior. A culpa, por sinal, também não é do Rodrigo, que jogou mal. Obviamente, eles estão jogando mal, não é para isentar a culpa deles. Mas também não é para botar 100% o fato deles estarem jogando mal na conta deles. Porque o Vinícius Júnior, ele tá jogando de uma forma que não é para ele jogar totalmente aberto, distante do time. Não. Porque no Real Madrid ele usa o fato de cortar pra dentro. E ele jogando espetado, isolado, vinha 3 marcar ele. Então ele ficava totalmente anulado do jogo. Então a questão não é só o Vinícius Júnior jogar mal, porque ele tava jogando na seleção brasileira muito mal. Mas é o fato do Brasil não ter um esquema que ajude o cara. Porque ele não é um ponta que jogou mal e sai. Ele é o melhor do mundo. Tem que ter oportunidade pro cara. Tem que ter um time, não que jogue pra ele, porque eu acho que isso nem os melhores deveriam ter, mas um time que abrace o estilo de jogo dele. Não só o dele, mas também o dele, se é que vocês me entendem. Então, é isso. Eu acho que o Brasil tem muita coisa pra resolver. Espero que faça um jogo melhor contra o Peru na terça-feira. Tem tempo,
algumas mudanças na escalação que eu acho necessária, como ele botou o Gerson e o Guimarães no lugar do André e do Paquetá. Para mim, o Gerson e o Guimarães têm que ser os titulares, porque entraram bem e ajudaram o Brasil a vitória, principalmente o Bruno Guimarães, que deu assistência para o Luiz Henrique. Então, é isso. Quem viver verá. Até a próxima. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo para você e tchau, tchau.